Olá, Dante, muito bom dia para você. O Dante vai conversar agora aqui com a gente, porque a imprensa nacional destacou que o general Pazuello deve deixar o ministério e alegando problemas de saúde, mas o próprio ministro disse que está bem, né? Que história é essa, Dante? Bom dia, Adriane. Bom dia, Manuel. Ele chegou a falar com a CNN que estava bem de saúde, que só daria a cadeira quando o presidente Jair Bolsonaro pedisse. Ao que tudo indica, essa solicitação já foi feita e já está. E inclusive Pazuello tem participado, pelo que a gente tem acompanhado, das reuniões que vão tratar sobre o seu substituto, né? Ou substituta, já que a principal cotada hoje, né, para assumir o ministério é a cardiologista Ludmila Rajar. É uma cardiologista que atua tanto em Brasília quanto em São Paulo, atendeu diversas personalidades políticas aí durante essa crise da Covid-19, atendeu o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, atendeu o próprio Pazuello, atendeu inclusive a promotora aqui do Ministério Público do Estado do Amazonas, a Sheila Carvalho. Então, assim, ela tem atendido diversas personalidades e é uma referência hoje do tratamento contra a Covid-19, porém, né, o que joga, entre aspas, contra ela nesse momento é o posicionamento firme acerca de bandeiras que o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores defenderam ao longo dessa pandemia toda, né? Ela é radicalmente contrária ao uso atualmente da cloroquina. Ela também é a favor do isolamento social e isso foi motivo para ela ser atacada ontem nas redes sociais, né? Então é uma situação ainda que ainda está aberta. Ela teve uma reunião ontem com o presidente, não ficou nada definido. Agora pela manhã acabei de ver aqui na coluna da Mônica Bergamo, na Folha, a tendência dela, se mantiverem os termos que foram colocados ontem na reunião, é de rejeitar o convite, mas esse convite, né, ainda não foi feito, então ela deve reunir novamente hoje com o presidente e tem pelo menos mais dois nomes aí disputando essa posição de dois médicos, um pouco mais técnico, assim como a Ludmila, e outro mais político, né? O médico mais técnico seria o Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É alguém que já é bem alinhado ao presidente, foi um dos consultores dele durante a campanha presidencial, né? Assim que ele foi eleito, ele recrutou o Marcelo para ajudá-lo, né? O doutor Marcelo ajudá-lo na elaboração das políticas de saúde. E depois, né, o outro nome que está cotado já é um deputado federal, o deputado Luizinho, doutor Luizinho, que é do PP, né, partido do presidente da Câmara, já foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro, tem um perfil mais político, é ligado, obviamente, né, ao Centrão, né, que é quem tem comandado o jogo político hoje, né, principalmente depois que houve essa situação a respeito da possível candidatura do ex-presidente Lula. Então o Centrão está ali, virou o diamante ali do Congresso para disputar os apoios. Então a gente tem esses três nomes aí sendo colocados para mais uma mudança, né, que seria a quarta durante a pandemia, a quarta mudança no Ministério da Saúde, já praticamente cravada, né? Agora, Dante, essa mudança pode ocorrer principalmente se o presidente pedir o cargo. Sim. De Eduardo Pazuello. Existe aí no cenário político, na esfera da administração do Bolsonaro, alguma coisa nos bastidores que o faça o presidente a pedir o cargo de Pazuello? Ou essa questão de saúde é só uma cortina de fumaça? É possível tirar alguma conclusão desse cenário? A conclusão que a gente consegue acompanhar, Emanuel, é que assim, não é um rompimento como foi com Mandetta, não é uma insatisfação como foi com Nelson Taik. É uma substituição política mesmo, né? Ele em todo momento, Pazuello foi fiel ali aos posicionamentos de Bolsonaro, ele não rompeu ali com a política de saúde que o presidente queria implementar. Parece uma jogada política, parece uma necessidade por conta do novo cenário para a campanha de 2022 que se avizinha. Parece uma movimentação muito mais ligada a atender os interesses de possíveis apoios, né? O Centrão está muito forte nesse posicionamento. Ontem mesmo a gente viu vários deputados ali, deputados e senadores manifestando apoio a Ludmila, que é um nome que une todos esses campos, né? Seria um consenso bem interessante e difícil da gente ver. A gente não tem visto consensos tão fortes assim, né? Principalmente na questão da saúde, porque ela é um nome técnico, ela é um nome que conhece de fato muito, especialista, apesar de cardiologista, né? Não é infecto, não é pneumo, mas é alguém extremamente dedicada a essa questão, tratou de várias pessoas e ela não tem rejeição da oposição e não tem rejeição hoje, né, daqueles que apoiam o presidente no Congresso, né? O que há é essa rejeição entre a base de apoio da população, né, dos que são dos aliados ali ideológicos do presidente, né? Enquanto a isso, há uma rejeição, mas fora isso, ela é um nome de consenso. Então seria
uma solução política muito viável para o presidente, porém, que poderia desagradar os seus apoiadores, por isso que ele trabalha também com outras reuniões. A segunda deve ser de bastante reuniões acerca desse tema lá em Brasília. A gente vai seguir acompanhando, porque enquanto a Ludmilla não confirma o convite, o Pazuello diz que não está doente, sim, a gente fica aí na expectativa do que vai acontecer. Agora, ainda falando sobre política e saúde, trazendo para a esfera municipal aqui na capital do Amazonas, a Câmara deve votar hoje um projeto que autoriza a compra direta de imunizantes, né? O prefeito apresentou esse projeto. Sim, o prefeito apresentou esse projeto na quarta-feira, né? O projeto chegou às mãos do líder dele, Marcelo Serafim, vereador Marcelo Serafim, e hoje a estrutura toda da Câmara está voltada para isso, né? Esse projeto a sessão deve abrir daqui a pouco já com a análise desse projeto. A partir dessa análise inicial, devem paralisar as sessões para ir para todas as comissões e já voltar para ser definido hoje. Por que essa celeridade? Além do óbvio, né? Há uma necessidade pelas vacinas, mas é porque até sexta, as prefeituras que quiserem aderir à Frente Nacional dos Prefeitos, que vão fazer uma negociação maior com a fabricante Sputnik V, né, que a vacina que é da Rússia, mas que está sendo fabricada em São Paulo, eles precisam até sexta-feira, o prazo encerra na sexta. E a intenção é haver uma reunião grande de prefeituras, né, do Brasil inteiro, para que seja uma negociação um pouco mais vantajosa, né? A gente tem um exemplo do que foi feito com os governadores do Nordeste. Eles fizeram uma negociação conjunta com a Sputnik e vão pagar um valor bem abaixo, né, quase 30% abaixo do que o Ministério da Saúde em si vai pagar para a mesma fabricante, né? Então a quantidade de vacinas que está sendo disponibilizada, ela dá para ser feita essa negociação aí. E o prefeito Davi Almeida já manifestou, tem manifestado há umas 2 semanas o interesse de buscar essa aquisição, mas a gente não sabe ainda se essas vacinas de fato vêm para cá ou não, porque qual é o posicionamento hoje, né? Todas as vacinas que são adquiridas, por enquanto, né, que estão sendo adquiridas por governadores, por prefeitos, elas estão indo para o PNI, para o Programa Nacional de Imunização. É isso que vai acontecer com as 37 milhões de doses compradas pelo governo do Nordeste, elas vão se somar às 10 milhões de doses compradas pelo governo federal, então provavelmente essas vacinas que os prefeitos vão comprar agora e que o Davi Almeida deve se juntar a eles, elas também devem ir ao PNI. Mas se todos os prefeitos vão fazendo isso, se todos os estados forem fazendo isso, o PNI cresce, obviamente a oferta vai aumentar, né, e como nação a gente consegue fazer essa distribuição um pouco mais eficiente das vacinas, né? Agora, Dante, essa decisão política, né, dos vereadores, tem também uma outra batalha no campo judicial pela compra de vacinas aqui no Amazonas, que deve ter um novo capítulo essa semana, não é não? Sim, a gente falou agora da ação do município, né? Nesse fim de semana a gente teve o julgamento de um recurso apresentado pelo governo do estado ao TRF1, que suspendeu uma decisão da juíza federal Jaisa Frache, que era do dia 26 de fevereiro, que determinava que o governo utilizasse os 150 milhões do FTI, o Fundo de Fomento ao Interior, para aquisição de vacinas, né? Então o TRF1 suspendeu e as defensorias devem fazer o recurso ainda essa semana, acho que hoje ou amanhã no máximo, pela informação que eu recebi, contra essa decisão do TRF1. É difícil reverter uma decisão de eliminar do presidente do TRF1? A gente sabe como é que funciona essas situações, mas é um posicionamento forte, firme, que vai ser feito em prol dessa compra, dessa aquisição de vacinas por parte do Amazonas. A gente fez um cálculo, né, tá até na cabeça da nossa coluna Sim Não, hoje do Jornal A Crítica, esses 150 milhões do FTI dariam para comprar, pelo preço que os governadores do Nordeste pagaram, 2,7 milhões de doses, né? Então, assim, isso seria praticamente 70% do público-alvo do Amazonas, né? Seria utilizado tudo aqui? Provavelmente não, por conta dessas características que a gente já falou sobre a distribuição ao PNI. Mas seria uma vantagem significativa, né, de reforço à imunização no Brasil como um todo, e também seria uma jogada política muito forte, né? Seria um acerto político muito forte para o governo do estado. A gente não consegui captar bem qual foi a intenção desse recurso, né, porque ele acaba jogando um peso, né, negativo em cima dessa decisão. Então as defensorias devem recorrer, né, durante essa semana, mas é difícil que essa decisão seja revertida, né? Agora vamos ver se essa negociação vai haver mais vacinas para chegarem ao Amazonas, já que a previsão, né, de distribuição de doses
para o Brasil como um todo, vem caindo, né, nesse mês de março. A gente tinha uma previsão de 44 milhões de vacinas, ela já caiu quase pela metade, né? Então, a gente precisa entender como que vai avançar, porque a gente tem agora, né, a vacinação de pessoas até 60 anos chegando essa semana, concluindo essa semana, e havia uma promessa ainda do ministro Pazuello, né, lá em 22 de fevereiro, para já começar a partir de 50 anos. Né? Então, a gente não tem dose para esse próximo passo. Então, a gente precisa ver como é que vai ser feita, né, essa próxima situação, essa condução do processo de imunização aqui no Amazonas. Agora, Dante, quem quer que compre, seja o prefeito Sim. ou o governador, marca muitos pontos, né, com a Sim. população que está clamando por essa vacina, ao mesmo tempo que não tem garantia de que a compra possa vir direto para a gente, né, já que as vacinas estão indo para o PNI e a própria lei que flexibiliza a compra de vacinas de forma direta, ela só permite que isso aconteça caso haja uma falha no Plano Sim. Nacional de Imunização. Mas se a gente compra e acaba enviando para o PNI, a possibilidade de essa vacina ser distribuída para outros lugares também é muito grande. Até porque a gente, né, Adriane, a gente tem uma situação peculiar aqui, que é a nossa vacina está mais adiantada assim do que os outros estados, então o que a gente precisa, o que a gente for comprar agora, provavelmente vai ajudar a agilizar nos outros estados, né? Não imediatamente aqui, mas é preciso haver uma contrapartida. A gente sabe como é que funciona a questão política, né? Foi sim uma movimentação política para agilizarem uma movimentação política, mas a nossa situação de caos que a gente viveu em janeiro e fevereiro por conta, né, do nosso pico dessa segunda onda. Mas uma movimentação política é importante para a gente conseguir, pelo menos que se cumpra a promessa que foi feita pelo ministro, né, para a gente chegar a começar a vacinar o pessoal até 50 anos, né, porque a gente sofreu muito, a gente sabe, né, todo mundo que acompanha a questão de saúde pública no Amazonas sabe que esse nosso período ele é gripal, a gente tem muito mais síndrome gripais nesse período do que outros estados, com os outros estados em pico. Isso foi até tema de um editorial do jornal A Crítica recente, coisa de uns 10 dias. Com os outros estados em pico, muitas vacinas lá não devem ser aplicadas nesse momento, né? Porque muita gente está naquela janela ali de 15 dias ou então está infectada. Né? Então, é possível, se houver esse reforço, beleza, a gente ajuda vocês a comprarem, mas a gente também quer um reforço aqui nosso, né, para poder avançar a nossa situação, porque tempo parado aqui, a imunização coletiva que se busca, ela vai diminuindo, né? Então a gente precisa tentar fazer a jogada política e conseguir esse retorno técnico de saúde aqui. Informação aprofundada com Dante Graça, direto da redação. Dante, obrigado pela sua participação e a gente se encontra por aqui amanhã. Eu que agradeço, Emanuel, Adriane, a todos que nos acompanharem e até amanhã. Até lá.